Bom dia, bom dia. Vamos chegando, vamos compartilhando essa live com quem você quer bem, com aquela terapeuta que precisa destravar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante na nossa jornada, assim como todos os outros, né? Mas hoje falar especificamente com você, terapeuta cristã, né? Que vive fazendo, mas não obtém esse resultado. Então, aperta aqui nesse aviãozinho, né? Convida quem você acha que precisa ouvir, né? Sobre posicionamento, sobre chamado. E convida essa pessoa para estar aqui com a gente, né? Para a gente poder bater um papo gostoso, que nem a gente vem fazendo nessa nossa série. É um momento muito especial, esse café com a terapeuta cristã. É um momento nosso, é um momento onde a gente consegue fazer uma troca, né? Eu aprendendo com vocês aprendendo comigo, e assim a gente consegue evoluir um pouco mais, né? Em todo esse processo, né? No chamado que o Senhor tem a nós. Então sejam todos muito bem-vindos aqui. Bom dia para você que está chegando, bom dia, Josi. A Josi é minha parceira, ela está aqui, ela sempre é uma das primeiras. Muito obrigada, Josi. Além de minha cliente, ela é minha amiga e irmã, né? Ontem nós falamos muito sobre isso e estamos aí nesse processo caminhando junto e desfrutando desse chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós continuamos então na nossa jornada da terapeuta com resultado, né? Na série 1, que vai até amanhã essa série, estamos falando sobre fé e identidade. Eu sou Marcela Toledo e eu ajudo terapeutas cristãs a terem resultados em 30 dias. Então vem comigo nessa jornada, vamos estar junto nessas lives, estar participando, né? Pode estar interagindo aqui. Se você tiver uma dúvida, uma pergunta que você possa me fazer, né? E se eu souber, eu vou responder e vou compartilhar com vocês, porque nós precisamos fazer um exército de terapeutas fortes e bem posicionadas, né? Então, a live de hoje, nós vamos falar, você tem chamado ou tem posicionamento? Se você puder, Josi, escrever aí para mim fixar o resultado do tema da nossa live, porque é muito importante a gente saber essa diferença, entender essa diferença, né, entre o chamado e o posicionamento que nós temos. Então, é olhar para isso, né, porque nós, como eu falei, a gente precisa levantar esse exército, a gente precisa estar junto, né, a gente precisa estar olhando para esse chamado que o Senhor entregou nas nossas mãos, né, que Ele confiou a nós. Obrigada, Josi, e que nós possamos fazer dele, né, o nosso ministério, o nosso servir, né, mas dentro daquilo que é necessário, dentro daquilo que precisa ser feito, né, atravessando as portas que são necessárias e fazendo o que precisa ser feito. Então eu quero te levar a refletir. Hoje eu não vou começar ensinando, né? Hoje eu quero fazer um diagnóstico com você, né? Eu quero que você reflita no que eu vou falar aqui. Quero perguntar para vocês: quem sente aqui que nasceu para algo maior? Quem sabe que tem o dom, mas o seu negócio não cresce, você não tem resultado através da sua entrega? Quem vive entre a promessa e a frustração? Quero que vocês reflitam nessas perguntas que eu estou fazendo, porque é um diagnóstico de você entender como é que eu estou, né? Eu quero dizer para vocês que eu vivi por muito tempo na frustração, né? Eu sou uma criadora nata, eu crio muitas coisas, né? Isso é do meu perfil, mas eu não tinha resultado e eu vivia frustrada, né? E eu vivia infeliz por aquilo porque eu não conseguia desenvolver. Então,
Por que refletir sobre essas perguntas? Porque você consegue se ver em que ponto, em que nível que eu estou, né? Eu sinto que eu nasci para algo maior, mas eu não avanço, eu não tenho resultado, né? Eu sei que eu tenho dom, eu sei que Deus me entregou esse chamado, mas eu não obtenho resultado através dele. Ou quantas vezes você pensa assim também, isso não é para mim, né? Ontem eu também estava conversando, atendendo, fazendo uma troca com uma colega terapeuta, e eu falei para ela quantas vezes, né? Eu também falei para o Senhor, isso eu acho que não é para mim, eu vou desistir, né? Eu vou voltar para a CLT, porque os resultados não chegam. E aí a frustração vem, né? E fala, mas Senhor, o Senhor falou comigo, né? E por que eu não consigo avançar e por que eu não consigo seguir? E por muitas vezes eu pensei assim, mas quando a gente está conectado com aquilo que Deus entregou, por mais que venha a frustração, né? Não que hoje não venha, também eu tenho até hoje, é natural, é do ser humano, mas eu sei para que eu vim, eu sei para que o Senhor me formou. Então isso faz toda a diferença e por isso que desse diagnóstico hoje, né? De fazer você pensar e refletir. Em que nível que você está na sua carreira? Talvez o problema não seja a falta de chamado. Na sua grande maioria, é a falta de posicionamento. É a falta de você fazer o id, se movimentar, né? E seguir. Hoje eu quero fazer você entender, assim, abrir mais a sua consciência, a sua mente, a sua alma, para você poder entender por que as pessoas chamadas, elas permanecem estagnadas. E o que realmente gera movimento, né? O que realmente nos tira dessa estagnação, que nos tira desse lugar de frustração, desse lugar de não ter resultado em relação ao nosso trabalho. Chamado, ele revela quem você é a sua identidade, é para aquilo que você nasceu, para aquilo que você foi gerado desde o ventre da sua mãe. Isso é um chamado. Posicionamento mostra ao mundo para que você veio e por que você existe e a diferença que você faz. Isso é o posicionamento, né? Onde você estiver fazendo, onde você estiver com a planta dos seus pés, você tem que se posicionar. Porque o chamado diz muito quem você é, sobre aquilo que o Senhor tem para sua vida. Muito além do que talvez você possa imaginar, mas é o que o Senhor tem para sua vida. E a nossa reflexão de hoje, a nossa base bíblica para hoje, nós vamos falar sobre Êxodo 3 e 4, os capítulos 3 e 4, o chamado de Moisés. É uma história muito conhecida entre nós, né? Muito falada entre nós. E Moisés, ele tinha um chamado desde o ventre da sua mãe. Por quê? Desde o início, bom dia, Adri, seja bem-vinda. Desde o início, o que aconteceu? Né? Moisés era para ser morto e ele foi salvo, né? Foi colocado no rio, foi achado e ele, quando foi para tomar o posicionamento, o que ele falou para Deus? Que ele não seria capaz. E aí ele trouxe logo, que nós entendemos que era uma gagueira, né, naquela época, trouxe logo a sua desculpa, né, para não se posicionar. Ele sabia que ele tinha um chamado, né, mas ele trouxe logo uma desculpa e disse, olha, eu não posso, eu não consigo falar, né? E muitas vezes é o que a gente faz. Eu não consigo gravar um vídeo, eu tenho vergonha, eu não sou boa para fazer uma live, eu não sou boa para fazer um post, para criar alguma coisa. Então, a gente se coloca um pouco no lugar de Moisés, né?
Mas o que o Senhor fala para ele? Né? Coloca uma pessoa. Então, o Senhor não teve desculpa. Eu tenho um chamado para você. Então, eu quero você posicionado. E quando ele se posiciona, ele muda a história de uma nação. E ele muda a nossa história até hoje. Olha o quanto um chamado e um posicionamento muda histórias. Então, quantas histórias você pode mudar? Né? Quantas histórias o Senhor pode usar a sua vida para mudar? E aí, não é só receber o chamado, não é só receber a promessa, mas é fazer, né? E quando Moisés vai, né, e faz, tudo muda. Então, assim, lógico, a história de Moisés é linda, né? Quando vocês tiverem oportunidade, leiam, releiam e olhe muito mais com o olhar de empreendedora que nós devemos ter. Né? Muito mais com esse olhar assim, olha, não, realmente eu preciso me posicionar, eu preciso fazer. E essa é a grande diferença. Moisés sabia que tinha um chamado, né? E tudo levava ele a isso. Mas na hora de se posicionar, o medo tomou conta dele. Ele não se sentiu capaz. Ele se sentiu com medo. Ele se sentiu, eu não posso avançar. Eu não posso ir. Ele ficou com medo de atravessar a porta. Mas quando ele atravessa a porta, ele muda toda uma nação. Então, ele recebeu um chamado onde? No monte. E o que se observa? Deus chamou, Moisés resistiu, né? Falando, não, eu tô inseguro, eu tenho medo, eu não sei falar, né? E ele questionou a Deus também como ele poderia ser escolhido. E quantas vezes a gente não questiona Deus, né? E Deus ensinou ele como agir. E hoje você tem tudo na sua mão, né? As ferramentas, o que você estudou, todo esse processo é Deus te ensinando a agir. Você está aqui comigo hoje, né? Eu quero dizer que eu também já fui Moisés, eu também já tive medo, eu também já tive insegurança. Ah, mas hoje para você tá friozinho na barriga, é normal, é natural, você estuda, você vai lá, eu faço os meus rascunhos. E o que é isso? É Deus agindo. É Deus falando, vai, faz. Porque lá no ventre da minha mãe eu também fui escolhida a estar aqui. E por muitos anos eu pedi ao Senhor que eu queria cuidar de pessoas. Mesmo sendo contadora, olhando para as pessoas de forma diferente, como eu já comentei com vocês. Olhando além de um CNPJ, olhando além de um CPF. Olhando as pessoas na íntegra, eu ainda queria algo maior. Porque eu sabia que Deus tinha algo maior para mim. E foi quando eu conheci, né, a terapia sistêmica e quando eu mudo o meu olhar, a minha visão, eu me curo. Então, Deus trabalhou comigo nesse chamado que Ele tem para mim hoje, de estar aqui com vocês, né? Eu resisti algumas vezes? Resisti, né? Tive medo de fazer uma transição de carreira? Tive medo, tive insegurança, né? Como eu disse para uma colega que também fez uma transição, eu falei, o primeiro mês é um mês de luto. E a gente tem que viver esse luto, né? É importante. E o que eu fiz? Eu meditei, né? Eu sofri. Eu disse, foi escolha minha. Mas com uma orientação de Deus. Então, assim, se eu não confiar nisso, se eu não olhar para Deus e saber que eu tenho esse chamado, eu também não consigo me posicionar. E foi quando eu refleti durante esses 30 dias. E isso aconteceu há quase 4 anos atrás, né? Quando eu fiz a transição para viver 100% da terapia. Hoje eu já atendo há 6 anos. É um atendimento, mas há 9 anos eu venho estudando. E aí, para tomar essa decisão, para seguir, para atravessar essa porta, para sentar no jardim, né, tomar o meu lugar, eu também passei pelo processo. Assim como Moisés. E o chamado dele não terminou na revelação que ele recebeu. Começou quando ele começa
além da revelação, a se posicionar, a seguir, né? A entender o que era para ele. Ele se torna líder, né? É como eu falei, ele liberta toda uma nação, ele se posiciona. Deus, ele não chamou Moisés para sentir algo, só para sentir que tem um chamado, para sentir que tem um dom. Ele chamou para assumir uma posição pública. E como é que ele tem te chamado? E como é que ele tem falado com você? Né? Ele tem te chamado para fazer o quê? Para atender uma pessoa hoje aqui, passa 2, 3 meses a atender outra, não posso falar sobre o meu chamado, né? Então reflete sobre isso. Será que eu não estou sendo como Moisés, né? Fugindo com medo, com insegurança, dizendo, olha, eu não vou não, porque eu não sei falar, né? E suponhamos que os estudiosos, né, até falam sobre essa possível gagueira, né, de Moisés. Mas um chamado sem movimento continua sendo apenas um potencial, um dom, aquilo que o Senhor te entregou. E eu quero que você entenda comigo a diferença entre chamado, entre posicionamento, e que é muito às vezes falado, mas é pouco explicado, né? E a terapeuta cristã, ela tem exatamente essa deficiência no entendimento disso. Por quê? Porque a gente se apega ao chamado que Deus vai fazer, que Deus vai mudar, porque eu sei que é um dom que Deus me deu. E aí eu fico nesse dom e não avanço. E não faço o que tem que ser feito. E às vezes as pessoas que estão ao nosso redor não sabem o que a gente faz, não sabem o que a gente entrega. Não sabe, de fato, quem a gente atende, né? Porque às vezes a gente não se posiciona. A gente acha que as pessoas vão descobrir ou terão uma revelação, né, do Pai sobre para que nós nascemos, né? E hoje eu não vou falar sobre 3 crenças, né? Não vou falar sobre dores. Eu quero explicar para vocês exatamente sobre o chamado e o posicionamento. O que aconteceu exatamente com Moisés, né? Ele sabia que ele tinha um chamado, mas ele tinha medo de se posicionar. Então é exatamente isso. E quando ele se posiciona, tudo muda. Então, vamos primeiro para o que é o chamado. O chamado, ele é algo interno, dentro de você. E ele fala sobre identidade, ele fala sobre dom, propósito e direção espiritual. Chamado é a sua identidade, é aquilo que você é para aquilo que você nasceu. Ah, mas chamado é um só, né? E eu escuto muito isso de clientes. Eu sou formada, que nem no meu caso, sou formada, sou bacharel em ciências contábeis e sou terapeuta sistêmica. Então, o chamado hoje eu sou terapeuta, então esse é o dom que Deus tinha para mim. É isso. E aí eu descarto a contadora que há dentro de mim. Não é isso. A minha identidade, ela suporta tudo dentro de mim. Tudo aquilo que a minha vida recebeu, né? Se eu sou uma psicóloga, sou uma terapeuta de qualquer segmento aí, né? É tudo, né? Porque eu recebo clientes que ficam confusas na identidade, porque eu posso ser só uma coisa. Não, nada se lança fora, tudo se agrega. Então isso forma quem você é. E isso forma o seu chamado. O chamado
é invisível para o mercado, porque o chamado é dentro, é o seu eu, é a sua identidade. Ninguém compra chamado. Por que que ninguém compra chamado? Porque é o seu mais íntimo. As pessoas, elas procuram solução e o seu chamado traz essa solução, né? Então, chamado é algo enorme, porque é algo para quem você nasceu para ser. Desde lá do ventre da sua mãe, quando você foi concebida, ali estava formando o seu chamado. Tudo que ocorre na sua vida faz parte da sua identidade, para quem você nasceu para ser. O céu, ele confirma o seu chamado, mas as pessoas reconhecem o seu posicionamento. Porque só olhar para vocês, as pessoas tiram conclusões, né, da sua identidade. Mas quando você se posiciona, elas sabem quem você é. E como eu falei sobre o meu chamado, né, e eu vivi eu não posso dizer uma frustração, mas algo que me incomodava, vou dizer assim, para partilhar com vocês. Por muito tempo, porque eu dizia, Senhor, eu quero além, eu quero ajudar pessoas, eu gosto disso, eu gosto de conversar com as pessoas me procuram para direcionamento, o que eu posso fazer? E eu dizia, Senhor, eu não queria entrar em uma outra faculdade, eu tinha feito a faculdade, 2 pós-graduação, eu falava, Senhor, eu quero algo que eu possa, na época eu não sabia, mas era uma ferramenta que eu pudesse ajudar alguém. E eu me lembro assim, ó, sentada com meu marido na sacada e a gente conversando e eu falando por muitos anos para ele. Eu falava, eu queria algo que pudesse ajudar as pessoas, mas eu não sei o que fazer. Até com que cruza no meu caminho um médico que fala sobre a constelação familiar. E eu achei tudo aquilo uma loucura no primeiro momento, né? Eu fui para uma consulta e o médico pega uns bonequinhos e começa a conversar comigo, mas tinha tudo a ver com o que eu estava vivendo. Tinha tudo a ver com aquilo que era a minha vida. E eu falei, meu Deus, é tudo muito uma loucura, né? Mas enfim, guardei aquilo, fui embora. Achei loucura, mas fui embora. Até que eu encontrei uma amiga, fazia muitos anos que eu não via, e ela me falou que ela trabalhava como terapeuta sistêmica, né, que ela tinha se encontrado. E eu falei, uau, é isso que eu acho que o médico fez. E eu me interessei, e aí, há 10 anos, não é nem 9, eu falei 9 anos, mas há 10 anos atrás, eu comecei a estudar sobre isso. Eu comecei a olhar, eu comecei a ver, eu comecei a querer entender mais. E o que é isso, né? E comecei a pesquisar, e até que eu fui participar de uma imersão. E quando eu participei daquela imersão, eu falei, opa, isso aí pode fazer parte do meu chamado. Não foi bem assim, mas foi o que eu entendi. Isso aí talvez é aquilo que o Senhor está me entregando, é a minha resposta. Então a minha alma já sabia, porque isso faz parte da minha identidade, de quem eu sou, né? E é tão interessante que as pessoas que trabalhavam comigo, eu não trabalhei, eu trabalhei por os últimos, vamos colocar aí, 15 anos, né, de trabalho, eu não trabalhei diretamente na contabilidade, né? Trabalhei em outras áreas e as pessoas me perguntavam da minha formação e quando eu falava que eu era contadora, era até engraçado, porque as pessoas assustavam, falavam, eu achava que você era psicóloga. Eu falei, não sou psicóloga, né? Respeito, amo a profissão, né, das psicólogas. Eu falei, mas eu não sou. Meu Deus, eu sempre achei, e por diversas vezes eu escutei isso. As meninas, inclusive, que eram da gestão de pessoas, me perguntavam, eu falava, não sou. Eu trabalhava na outra área, mas fazia parte da minha identidade. E por isso que eu falo para vocês, o mundo até percebe, né, quem você é, mas quando você não se posiciona, ninguém sabe o que você faz, né? Então, quando chega para mim,
né, essa questão da terapia que eu vou estudar, que eu vou me aprofundar, é ali que completa o meu chamado. E quando eu comecei a estudar, eu fui para terapia familiar e fiz o curso e me apaixonei, e ali eu comecei a atender, e aí conciliava, né, CLT com a questão de atender, e isso foi por muitos anos. E aí eu falei, isso é pouco para mim, né? Eu gosto de trabalhar com negócios, eu gosto de trabalhar com as empreendedoras, né? Com os empresários, com a liderança. O que eu posso fazer? Fui fazer a organizacional, né? E isso transbordava cada vez mais dentro de mim. Então faz parte de quem sou eu, do meu chamado, da minha vida. Então essa é a minha identidade. E assim eu fui, né? Quando eu completo essa quem sou eu, né? E aí, só que faltava algo. As pessoas ainda não sabiam, né? Elas suspeitavam. E aí que vem o posicionamento. Por quê? Porque o posicionamento, ele é externo. Ele é como se fosse um outdoor, né? Quando você passa na rua e vê um outdoor, ele é isso, falando quem você é. Você é esse outdoor, né? Então o posicionamento ele é externo. Ele é o que traz a clareza na mensagem de quem eu sou. E como eu falei para vocês, como é que eu começo aqui a minha live? Eu sou Marcela Toledo, eu ensino terapeutas cristãs a terem resultado em 30 dias. Então eu sou clara na minha mensagem. Quem você ajuda? As terapeutas cristãs. E assim, é uma comunicação de valor, né? Um posicionamento de valor e ter constância. Por quê? Começa em mim. Meu cérebro começa a entender. Opa, essa sou eu, então eu posso falar muito mais, né? Então, o chamado é a sua identidade. É aquilo que você nasceu para ser. E o posicionamento é você dizendo ao mundo: eu vim para isso, eu sou isso. É da forma como você leva, propaga isso que Deus te entregou. A segurança percebida, ela é igual à autoridade. Por quê? Porque as pessoas começam a ver você falar e você tem autoridade, porque é quem você é. Você imagina se eu viesse aqui e fosse falar sobre... Vamos falar de um assunto aí que... vamos colocar aí, se eu viesse aqui e fosse falar sobre química. Não tem nada a ver comigo, né? Não tem nada a ver com a minha identidade. Boa noite, lindona Edmar, seja bem-vinda. Ou boa noite, bom dia, né? Olha eu. E é isso, se eu venho aqui, né? Falo sobre biologia, sobre... Não é quem eu sou, né? Então, o meu posicionamento, ele revela essa identidade do Senhor na minha vida. Por isso que é muito importante, tudo começa você entendendo para que o Senhor me chamou, que é a identidade, né? Nós temos colegas que atendem, né, somente com identidade, que te ajudam a abrir essa porta, né, a entender quem você é, porque já está aí, né? Você só precisa entender. E quando eu digo entender, é colocar as caixinhas, cada um no seu lugar, porque foi o que aconteceu comigo. Eu tive que colocar as caixinhas. Eu conversava com as pessoas, era muito interessante. Hoje eu olho para trás e fico pensando assim, tá, eu já conversava com fulano, e eu dava orientação assim de, olha, quem sabe, dá uma olhada, olha, porque a sua mãe foi assim, olha para você. Eu não tinha ideia ali que eu estava falando e olhando, né, para a vida dos colegas como algo sistêmico. Mas eu já fazia isso. Tá vendo como já fazia parte? Mas eu precisei passar também por uma sessão de identidade para colocar cada caixinha no seu lugar e entender, né, quem eu era. E aí vem a confusão. Tá, de formação eu sou contadora. Oi, que
maluquice, né? Então eu pensava, por que eu não fui fazer psicologia? Não, porque tudo agrega, é o que eu falei para vocês, tudo faz parte, né? Então assim, a contabilidade, o que ela me traz? Possibilidades de planejamento, né? Desse olhar de uma terapeuta como um negócio, desse olhar mais profundo, né? Porque esse é o meu chamado. Então me leva a esse posicionamento. Por isso que eu digo para vocês, tudo agrega. Tá fazendo sentido para vocês? Eu quero que vocês coloquem aqui para mim, né? Se está fazendo sentido, se é isso, né? Se vocês têm algo mais para agregar, porque às vezes a gente vai falando, né? E a audiência, poxa, eu não estou entendendo isso. E onde que será que a Marcela quer chegar? Então eu queria que vocês colocassem aqui para mim, está fazendo sentido isso, né? O chamado, se vocês entenderam exatamente o que é o chamado, né? E o posicionamento. O posicionamento, ele não muda quem você é, porque quem você é a sua identidade, né? Revela quem é. Voltando. Posicionamento, ele não muda quem você é, porque quem você é a sua identidade. Ele revela quem você é e para quem precisa. Então, quando eu me posiciono, a minha voz chega a quem precisa, né? E tudo começou, como eu contei para vocês, lá numa consulta médica, que o médico veio com os bonequinhos, né? De uma maneira inusitada, né? E quando ele mostra aqueles bonecos, é como a minha alma dizer para mim, ó, é isso. Eu achei tudo uma loucura, sim, mas a minha alma disse, é isso. E eu fiquei tão interessada por aquilo. Que aí uma amiga também, que já tinha feito constelação, conversou comigo, falou comigo. E aí quando eu achei essa outra, né, colega que estava trabalhando com isso, trabalha, ela é excelente, né? Foi a minha, até hoje a minha terapeuta, e foi a que me constelou pela primeira vez. Isso foi tão extraordinário, porque aí quem sou eu, a minha identidade faz um boom, ela explode dentro de mim. E aí eu vou, né, para minha carreira, às vezes muito timidamente, que eu fui estudar primeiro, aí começo os atendimentos, aí começo a fazer, e fiz diversas linhas, né, da sistêmica familiar, porque aí é com os bonecos na água, com pessoas, com Playmobil, né, com cavalos. E aí fui diversas linhas ali. Por quê? Porque eu estava agregando para minha identidade esse valor. Só que aí precisava do posicionamento. E não foi fácil para mim também esse posicionamento. Porque o medo, a insegurança, como é que eu vou para uma rede social? Aí tinha desculpa que vinha assim, ó. Eu vou para a rede social, mas eu trabalho na CLT, e como é que eu vou fazer? E aí eu não posso, e aí não sei o quê, e aí... Tá, fui. Aí gravar vídeo, meu Deus. Aí você fazia 10 vídeos para um ficar bom. E olhe lá, às vezes era mais, né? E não ficava bom. Mas era o que você podia entregar. E aí com vergonha, e com fazer. E esse posicionamento muito tímido. Até fazer live. Eu tive uma queridíssima colega terapeuta que conversou um dia comigo e na mentoria se falava muito, né? Que precisa ir, precisa se posicionar, precisa fazer a live. E eu dizia, meu Deus, não vou fazer isso não. Por quê? Porque dentro da terapeuta aqui também tinha muitas crenças e tinha que curar, né? Para avançar, para seguir. E foi o que eu fiz. E aí eu mudei, né? E aí eu olhei de forma diferente. E aí eu falei, não, vamos lá, vamos fazer. E aí ela veio, segurou na minha mão e disse, vamos juntas. Assim como eu fiz com várias colegas. Falei, vamos juntas. E aí fiz a primeira live com ela e destravou. E aí eu fui, né? E aí eu fui fazendo. E aí eu começo a me posicionar e entender a minha identidade. Ah, mas a primeira coisa, você já sabia que você ia cuidar, ajudar a carreira das terapeutas? Não, foi um processo, né?
eu fui olhando para minha identidade, eu fui agregando com tudo aquilo que eu tinha, fui agregando valor nos meus conhecimentos, né? E me posicionei e segui. E hoje, as minhas mentoradas sempre falam para mim assim, eu acho muito interessante, assim, eu não me via dessa forma, eu não conseguia olhar para minha carreira como um negócio. E é isso, né, a grande deficiência que nós, principalmente terapeutas cristãs, temos, de olhar para a nossa carreira como negócio, né? Eu passei por uma fase, o ano passado, assim, bem complexa, né? Problemas de saúde, família, mas eu poderia ter simplesmente falado, não, eu vou ficar aqui quietinha, eu não vou fazer nada. Mas se eu não tenho posicionamento, se eu não venho, se eu não faço, eu não avanço. As pessoas não sabem quem eu sou. Por quê? Porque estar em movimento sempre, né? É como eu falei ontem, às vezes você faz um vídeo hoje, e aí você vai fazer um daqui um mês, daqui 2 meses, você cai no esquecimento. As pessoas não sabem quem você é. Então, o posicionamento, ele é constância. Porque você, internamente, consegue entender cada vez mais quem você é e sobre esse posicionamento. E também as pessoas que precisam do teu servir também vão entendendo e vão recebendo aquilo de você. Então, isso é posicionamento, né? Então, de novo, quem você é o seu chamado, é a sua identidade. E o seu posicionamento é falar daquilo que você veio, o para quê da sua vida, né? É se posicionar. Então, e qual é o conflito? Tá ficando claro, gente? Né? A Adri respondeu aqui que sim. Né? Se vocês, por favor, compartilhem aqui comigo, não me deixem só, né? Falem para mim, assim, se tá fazendo sentido, se é isso, né? Ou se eu, Marcela, você tá viajando muito, né? E contando aqui a minha experiência para vocês, eu gosto de falar porque a Marcela não foi essa pessoa que ela é hoje, né? Lá atrás também teve muitas dificuldades, também teve muita deficiência de posicionamento. E por isso que cada vez mais na minha identidade, eu entendo que é o para que eu nasci, né? E o para que eu preciso me posicionar para ajudar você, terapeuta, que está aí, né? Às vezes travada, sem resultado, frustrada. Esse é o meu papel, é te ajudar, né? É fazer com que você avance, fazer com que você vá. É da minha natureza, né? E as minhas clientes que estão aqui na live vão poder falar sobre criação de ferramentas. Isso é da minha natureza, né? Essa por quê? Porque essa é a minha identidade. Então, quando eu atendo uma cliente que ela vem dizendo para mim, olha, porque eu estudei isso, porque eu fiz isso, porque a minha formação é essa, então eu agrego tudo, ajudo ela a agregar tudo e vamos criar juntas uma ferramenta. E ela sai direcionada, sabendo como ela deve se posicionar. Isso é meu. Por quê? Porque faz parte da minha identidade, né? Então, quando você tá aí toda perdida, a minha identidade grita para mim, diz, vai lá, ajuda, né? Colegas, terapeutas que às vezes chegam e falam assim, olha, preciso de uma consulta com você, né? Eu atendo, eu vou, eu sigo, mas eu não consigo avançar. E aí quando a gente vai olhar para isso, o que que é? É o não saber organizar, é o não saber criar a ferramenta para aquilo, é travar, é não saber dar o próximo passo. Por quê? Porque tem tanto conhecimento, a cabeça fica tão cheia que não organiza. Bom dia, Isidória, seja bem-vinda. Então, assim, a cabeça não organiza e aí não consegue, né? Porque paralisa, fala, nossa, parece que eu não consigo entregar. Ou deixa certos conhecimentos para trás, né? Então, esse é um grande conflito também, né? De não conseguir organizar. E aí, por isso, né, existe a Marcela para ajudar a organizar os pensamentos, ajudar a organizar aquilo que é o seu chamado, né, é a sua identidade, agregando com tudo aquilo que você estudou para você se posicionar, né?
Aqui tem um comentário. Percebi o quanto eu estava presa, ainda não seguindo o círculo do amor. Hoje há movimento. Você tem me ajudado a ver tantas coisas. Obrigada, imagina, né? E é o que eu falo. É exatamente isso, assim, ó. É uma cliente, estava travada, e quando a gente começa a organizar pensamentos, né? Organizar conhecimento, que isso é o mais importante. Essa era uma que ela deixava um dos conhecimentos dela de lado, né? E não, é isso aqui, né? Vou trabalhar com isso aqui, e aí eu começo a trazer ela, falando, vamos agregar? Por que a gente está deixando de lado? Né? Vamos olhar para isso? E ela, pois é, né? Então, assim, ó, nada se fica perdido. Então, é organizar, é olhar e falar, essa é a ferramenta que eu posso trabalhar. E quando eu falo ferramenta, gente, é o que você oferece para o seu cliente, né? É um processo terapêutico, é um único atendimento, né? É trabalhar agregando todas as ferramentas que eu conheço e o que eu ofereço para o meu cliente. E aí você fica mais claro o seu posicionamento. Então, voltando aqui, né, falando dessa dualidade, esse conflito, né, da terapeuta cristã e aquilo que eu também já vivi muito no passado, que muitas vivem assim. Ela tem um chamado, ela sabe que ela tem esse chamado, mas não se definem, não se comunicam e não assumem autoridade. Por medo, por insegurança, por vergonha, por crenças, por religiosidade, né? Então não avança, aí não tem resultado. E o resultado de tudo isso, o que que gera nessa terapeuta? Frustração espiritual, porque eu tenho um chamado e parece que nada acontece. Comparação, isso é muito forte. Comparação. De olhar e falar, ah, mas fulano avançou tanto, até começou a estudar depois de mim, olha como fulano tá. E olha para fulana, talvez ela nunca andou sozinha, teve alguém para orientar, porque às vezes sozinha a gente bate cabeça, né? Eu tive alguém para me orientar também, de me ajudar, de dizer, olha, esse é o caminho, vai por aqui, vamos olhar para sua identidade, o que que pode ser feito, né? E a gente vai ajustando, e a gente vai olhando, né? E fica com essa sensação de atraso, parece que não vai, parece que eu tô sempre atrás de todo mundo, parece que eu tô atrasada, parece que eu não consigo, né, avançar, não consigo ir. Então, qual é a verdade absoluta, né, que não existe? Primeiro, que você tem um chamado e não tenha medo. Essa coisa de. E por que eu digo a verdade absoluta que não existe? É você tentando se esconder o tempo todo. É não indo, é não fazendo, né? Tira isso, lança isso fora da sua vida, começa a ter pensamentos diferentes. A Bíblia fala, nós somos o que nós pensamos, né? Então, chamado, ele é a origem de tudo. Ele é lá desde o ventre da sua mãe. E o posicionamento é a manifestação de Deus através da sua vida com aquilo que você entrega. É Deus fazendo aqui na terra com seus clientes sedentos a transformação através da sua vida. Moisés, como a gente falou, ele teve trava, ele teve medo, ele teve insegurança, ele não queria ir. Mas quando ele vai, ele muda uma nação. E é isso. Então, você tem um chamado. Pega esse chamado, se posiciona, vai para frente. E não tenha medo de seguir. E eu posso dizer para vocês, a coisa mais bonita que eu fiz por mim foi aceitar aquilo que Deus queria fazer da minha vida. Eu resisti a cuidar de empreendedoras, eu resisti a cuidar de terapeutas, porque eu dizia, Senhor, mas elas já são resolvidas. E aí Deus começa a me trazer pessoas e falar, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é para você ajudar.
Isso aqui é para você caminhar junto. Isso aqui é para você se posicionar. E eu começo a entender. Opa, é isso aí. É isso aí que Deus quer de mim, né? No início da minha carreira, eu falei muito para relacionamentos. Não que eu não atenda hoje pessoas que falam sobre relacionamento. Eu atendo sim. Mas é aprimorando aquilo que o Senhor te entregou, né? Porque o meu público sedento, né? O meu cliente sedento são as empreendedoras. E se você não se vê como empreendedora, eu peço que você se olhe isso, vá no espelho hoje e diga assim, ó, eu sou uma empreendedora de sucesso. Eu tenho um negócio de terapia, eu vou trazer resultado para minha empresa. Que você coloque metas para você. Porque quando a gente coloca metas, a nossa cabeça pensa assim, ó, vou fazer algo para alcançar. E aí o posicionamento vem, né? Deus, ele não esconde quem ele envia. Você foi enviada. Eu fui enviada. E nós estamos aqui para caminhar juntas. Né? Então vocês entendem aqui quando eu falo o conflito da terapeuta cristã, o quanto a gente fica preso a alguns paradigmas que nós temos, algumas coisas que a gente tem que não consegue avançar, preso dentro da gente, e a gente acaba não trabalhando. Ou às vezes está no inconsciente também. E aí a gente não avança, e a gente não vai, né? E aí procrastina. Aí tá tudo desorganizado dentro da gente e a gente não chama alguém para nos ajudar, né? Não vai atrás de alguém, porque a gente fica na esfera sempre, é muito caro, eu não tenho dinheiro, eu não posso. É o dinheiro mais bem investido quando você tem alguém para caminhar junto com você, para te ajudar, né? Para olhar para você, né? Para estar com você nesse momento de rompimento. É o romper do Senhor na sua vida. Então, essa questão de que a frustração, né, te desanima, acontece com muitas. Aconteceu comigo também lá atrás. E por isso que eu falo assim, hoje eu posso dizer para você, eu tenho muita propriedade no que eu falo, porque eu também já fui essa terapeuta, com medo, com vergonha, com insegurança, com medo de romper, de avançar, de ficar triste por não ter nenhum resultado, parece que as pessoas nunca me olham, parece que ninguém nunca me vê, ficar desorganizada, né? Não entender o porquê de tudo aquilo que eu tinha estudado. Até a minha irmã sempre fala para mim, meu Deus, mas você estuda, você vive estudando. Porque eu gosto do conhecimento, né? É importante. A gente aqui trabalha com o ser humano, com a alma, com o sentimento das pessoas. Então é para sempre, né? Então, e tudo que eu estudo, tudo que vem agregando, né? Vem me posicionando cada vez mais para um atendimento muito melhor para as terapeutas, né? Então, eu quero que vocês digam aqui para mim, né? Se continua fazendo sentido para vocês, se é isso mesmo, né? Se você também às vezes se sente desorganizada, que você se sente com medo, né? Não consegue romper, quero que você coloque aqui, né? Para mim, comenta aqui, né? Como você se sente. E a gente está indo para os exercícios agora, que é como eu sempre falo para vocês. O exercício faz com que a gente cada vez mais coloque na nossa cabeça toda essa, tudo isso que a gente aprende aqui, né? Tudo isso que a gente está dividindo aqui. Então, que você possa fazer e desfrutar desses exercícios, porque te traz cada vez mais consciência do para que você está aqui e te ajuda a posicionar, né? Então, vai escrevendo aí para mim, né? Se realmente está fazendo sentido, se está agregando para a tua carreira, para o teu negócio, né? O que a gente vem falando aqui. Eu recebi alguns feedbacks muito gostosos, assim, quero agradecer vocês, de dizer, nossa, tá fazendo sentido, de colegas que estão se posicionando, né? Tá falando para mim, olha, através das suas lives, do Café com a Terapeuta, eu tô voltando a me posicionar, né? Tá fazendo muito sentido para mim. Eu tô voltando, né, agora, e eu fico muito feliz com isso, né?
Então, espero também que faça sentido para cada uma de vocês que vão assistir depois, porque fica gravada, né, essa live. E quero muito que vocês desfrutem. E se tiver dúvida, né, me chama aqui, depois também pode falar que eu tô aqui para ajudar vocês. Então, eu quero que vocês comentem aqui, né? Tá dizendo, ó, muito sentido. E que bom, né? E eu trago também a minha história para dizer para vocês, né? Vocês não estão só. Eu também passei por isso, né? Eu também tenho dia de frustração, eu também tenho dia que eu tô desanimada, que eu não queria, né, fazer, mas a gente vai lá e faz, né? Ontem foi um dia típico, muito corrido. Eu tinha que gravar mais 3 vídeos, e aí você sai, você vai, você faz. E é isso, né? Empreender é cuidar com amor do seu negócio e o seu negócio de terapia. Eu cuido com muito amor, né? Daquilo que o Senhor confiou a mim. Então, vamos lá para o exercício, né? Caneta e papel na mão, né? E vamos lá. Eu quero que você responda e reflita para você. Qual é o meu chamado espiritual? Aquilo que Deus confiou a mim. Aquilo que o Senhor me entregou. Aquilo que foi formado lá no ventre da minha mãe. Qual é? E além disso, eu queria que você escrevesse os conhecimentos que você tem. Tudo que está ali na sua formação, os cursos que você já fez, né? Dentro ou fora da terapia, porque tudo agrega. E depois você reflita, as pessoas me procuram para quê? Por que elas te procuram? Quando elas chegam até você, é para quê? Né? Que quando você estiver respondendo, você possa refletir nisso tudo que você está respondendo. E depois vem a frase para você completar. Eu ajudo, e aí você coloca quem você ajuda. Homens, mulheres inseguras, mulheres que procrastinam, mulheres que não se posicionam, mulheres que vivem infeliz, homens que não conseguem se posicionar, homens que não conseguem tomar o seu lugar. Que você escreva, né? A transformar e aí conectado com isso que você escreveu primeiro. O que você transforma? Homens que não se posicionam, então vamos lá. Eu ajudo a transformar as crenças, porque o homem que não se posiciona tem muita crença. As crenças, e aí você escreve. Através do quê? Qual é a ferramenta que você utiliza? E aí você vai refletindo sobre isso. Isso é um grande passo para o seu posicionamento. Você já tem roteiro para começar a falar, para começar a trazer para quem você ajuda as soluções. Então, quando você estiver escrevendo, reflete bastante nisso, né? E pede para que o Senhor vá abrindo cada vez a sua alma. Pede para a sua alma, alma eu quero ver. Para você ir entendendo, e entrando na sua mente, entrando no seu coração, para que você entenda que o chamado, ele já existe. Agora é hora de estruturar o posicionamento. E aí você se torna mais forte, mais conhecedora de você mesmo. E se você quer, né, olhar para isso mais profundamente, destravar, olhar para o seu chamado, de que forma que você pode se posicionar através disso, sair da invisibilidade, né? Sair desse medo de prosperar, sair dessa insegurança, sair dessa procrastinação, né? E ter resultados. Eu quero convidar você a participar da Masterclass, Ativação da Terapeuta Cristã em 30 dias. Vai ser um momento especial, onde a gente vai aprofundar mais. Vai ser no dia 12 de março, às 20 horas. O link para a inscrição está na bio do meu Instagram. Para você ir lá, para você se inscrever. E a gente vai estar junto, entrar no grupo, porque é através do grupo que a gente vai mandar todas as informações. E lá no dia 12, a gente vai mergulhar mais ainda sobre o seu chamado, sobre o seu posicionamento. Como você deve romper isso e para você ter resultado.
Então, dia 12 de março, a minha Masterclass, ativação da terapeuta cristã em 30 dias, às 20 horas. A inscrição está no link da bio, né? Se inscreva, vem comigo, né? Vem participar, né? E eu quero que vocês escrevam aqui quem já está inscrita, né? Quem já vai comigo no dia 12, que não vai perder, porque é um momento onde você vai mergulhar, se reconhecendo e sair pronta para ter resultado. E sair pronta para buscar aquilo que o Senhor confiou a você. Falar do que você faz e ter o resultado. E ter o seu negócio mais próspero. E ter a sua empresa consolidada, firmada naquilo que o Senhor entregou para você. Então, dia 12 de março, eu espero você na Masterclass. Vai lá no link da minha bio e se inscreva. E vai estar dia 12 muito especial, porque eu vou ter algo muito bom para falar para vocês no dia 12. Então eu quero que você vá lá e se inscreva. É o primeiro passo do seu posicionamento. É um passo para você, para dizer assim, olha, eu vou fazer, né? Eu vou ter resultados através do que Deus confiou a mim, do meu chamado. Então eu espero vocês. Muito obrigado mais uma vez por vocês que estão aqui, né, que vão assistir depois. Tenham todos um ótimo sábado, que seja extraordinário, o melhor da vida de vocês até então. Então, reflita em tudo que a gente falou, escreva, né, não deixa se perder o seu chamado e aquilo que o Senhor fala na sua alma, né, sobre o seu posicionamento de terapeuta. E se inscreva, vai lá no link da minha bio e se inscreva. Muito obrigada. Tenham todos um ótimo sábado. Beijo e até amanhã. Nós estaremos aqui às 8 horas da manhã no Café com a Terapeuta e vamos falar amanhã. Nós vamos falar amanhã é um dia especial. É um dia de destrave. Então, espero você amanhã às 8 horas da manhã. Beijos e Deus abençoe vocês também. E até amanhã às 8. E não se esqueça, vai lá no link da bio e se inscreva para a Masterclass.